Estudo Bíblico, tema: Escatologia, autor: Pastor Ricardo Correia de Matos, primeiro parte, aula 8, Escatologia Geral, a Grande Tribulação. E irmãos, na aula anterior estudamos sobre o arrebatamento da igreja e aprendemos que para a igreja será um momento de gozo inefável. Poder ver o nosso Senhor Jesus Cristo face a face e estar com Ele para sempre é o nosso maior desejo. Entretanto, existem muitas coisas para acontecer após o arrebatamento da igreja. Deus não esquecerá do seu povo Israel, Ele cumprirá certamente as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. A sua palavra e as suas promessas jamais voltarão vazias. Deus precisa tratar com Israel, purificar aquela nação e prepará-la para recebê-lo como Rei e Senhor. ZC 13. 8,9. MT 23. 35, 38. RM 11, 25, 32. É justamente no período chamado Grande Tribulação que Deus realizará esta obra, e é justamente sobre este assunto que passaremos a estudar neste momento. A Grande Tribulação chamamos de Grande Tribulação ao período de transição entre a era da Igreja e o milênio. Jesus afirmou que este período será o mais terrível pelo qual a humanidade, principalmente Israel, já passou. MT 24, 21 e 22. Este período durará 7 anos e se encerrará com a volta gloriosa do Senhor Jesus para livrar Israel e implantar o seu reino milenar. MT 24. 29,30. AP1, 7, 8. VIE 1. Os 7 anos da Grande Tribulação serão literais? Absolutamente sim. Vejamos. Sabemos que a duração da tribulação será de 7 anos pelas profecias bíblicas, em especial, as que se encontram no livro de Daniel. Este período compreende as 70 semanas de anos profetizada em DN 9, 24, 27. Deus determinou um tempo para restaurar Israel, que seria contado a partir da saída do cativeiro da Babilônia, DN 9, 25, mais precisamente a contar da ordem para a reedificação de Jerusalém. Este período seria de 70 semanas de anos, que corresponde a 490 anos. Israel foi a nação escolhida por Deus para que anunciasse a vontade do Senhor ao mundo e mostrasse a glória deste Deus maravilhoso. Deus confiou a sua lei àquela nação. Entretanto, Israel desviou-se do seu Senhor. Embora Deus lhes enviasse seus servos, a nação os maltratou e não deu ouvidos ao Criador. MT 23 e 37. Devido ao pecado daquela nação, o povo foi dominado pelo rei da Babilônia e levado cativo, permanecendo no cativeiro por 70 anos. JR 25, 11, 12, 29, 10. Muitos judeus foram levados para a Babilônia, dentre eles estava um jovem chamado Daniel. Daniel vivia entre os cativos da Babilônia quando o Senhor falou com ele sobre este período das 70 semanas, das quais a última corresponde à Grande Tribulação. No Antigo Testamento havia semana de dias e semana de anos também. A palavra semanas no hebraico shambuá significa uma unidade ou período de 7. Pode ser 7 dias, semanas, anos ou qualquer grupo de 7. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, Harris, R. Leinert, Archer, Gleason L. Jr. Valtk, Busica, ed. Vida Nova, Pag 1515. Dentro do contexto, o período corresponde à semana de anos, pois primeiro haviam propósitos a serem cumpridos nas 70 semanas que não se cumpriram no caso de semana de dias DN 9:24. Segundo, um dos motivos do cativeiro foi a quebra da lei do ano sabático. VLV 26, 33, 35, 43. Neste caso eram semanas de anos. Durante 6 anos a terra seria trabalhada, no 7º ano ela descansaria, ano sabático, ano de descanso. O ano sabático era o 7º ano de uma semana de anos. Daniel reconhece que o período de 70 anos de cativeiro estava se encerrando. A terra repousara 70 anos e, desse modo, tinham sido pagos ao Senhor os 70 anos sabáticos devidos a ele pelos anteriores 70 períodos de 7 anos, DN 9, 2, e em CR 36, 21.
Quando Daniel está orando sobre o assunto, o anjo Gabriel aparece e o informa que a restauração de Israel não ocorreria com o término do cativeiro, mas somente após um outro período de 70 setes. Preste atenção também à clara referência em Daniel, capítulo 12, versículo 11 à metade do último período de 7 citada em DN 9:27. Nesta passagem a metade corresponde a 3 anos e meio, 1260 dias, acrescidos de mais um mês. Vale lembrar que o ano profético no calendário hebraico é de 360 dias, com cada mês de 30 dias. Deus, pela sua onisciência, sabia que mesmo após o cativeiro o povo voltaria a pecar. Israel precisaria de uma mudança profunda e o Senhor falou que levariam 490 anos para que a nação fosse completamente restaurada. Entretanto, a contagem de anos parou na 69ª semana, faltando uma semana, 7 anos. A contagem parou com a rejeição e morte do Messias, iniciando-se a era da Igreja e o tempo dos gentios. Após sair da Babilônia, o povo rapidamente esqueceu-se do seu Criador, praticando novamente a idolatria e outras abominações. Deus continuou advertindo aquela nação e por fim, o Senhor enviou o seu próprio Filho, o qual crucificaram. Os judeus não reconheceram a Jesus como o Rei e Messias, rejeitando aquele que os podia salvar. Entretanto, muitos dentre os gentios que dantes estavam afastados do Senhor, creram naquele que ele enviou, a saber, Jesus Cristo. Os que creram em seu nome, foram feitos filhos de Deus. A salvação, portanto, chegará aos gentios pela fé em Jesus. Agora cabe à Igreja anunciar as maravilhas deste Deus poderoso, manifestar a glória de Deus e anunciar a salvação através da fé em Jesus Cristo. No ano de 70 DC, Jerusalém foi tomada pelo general Tito e o templo foi destruído, sendo os judeus dispersos por todo o mundo e Israel assumindo como nação temporariamente. Porém, o Senhor não se esqueceu das promessas feitas à nação de Israel, por isso a nação precisa ser restaurada, e, para que Deus trate com Israel, é necessário que a Igreja seja tirada da terra. Quando isto acontecer, se reiniciará a contagem das 70 semanas, e estará faltando apenas uma semana de 7 anos, que correspondem à grande tribulação. B. No livro do Apocalipse, este período é mencionado com um período de anos. Verá 11, 2, 3. Na passagem citada, a metade da tribulação corresponde a 42 meses, ou 1260 dias, considerando-se o ano de 360 dias e os meses de 30 dias. VI 2. O que acontecerá durante a grande tribulação? Durante a grande tribulação, Deus não tratará apenas com Israel, mas a ira de Deus será derramada sobre toda a terra e sobre todas as nações. Nestes dias Deus executará juízo sobre a terra. DN 8 e 19, SF 1 e 14, 18, ZC 14, 1, 7, RM 1 e 18, 2, 5, AP 6, 1, 17. Haverá muitos sinais na natureza. Esta entrará em caos e desequilíbrio. Serão 07, 7 anos de angústia, principalmente para Israel. ZC 12, 3, 10, 11, DN 12, 1. MC 13, 19, 20. Observação. Quando lemos o livro do Apocalipse, devemos entender que o capítulo 1 se refere à visão que João estava vendo no momento, ou seja, Jesus glorificado. Os capítulos 2 e 3 se referem à era da Igreja, do começo ao arrebatamento. O capítulo 4 versículo 1 mostra o arrebatamento e os capítulos 4, do versículo 2 em diante, e 5, mostram acontecimentos referentes à Igreja após o arrebatamento. Do capítulo 4 em diante, portanto, não vemos mais a Igreja na terra no livro do Apocalipse, a não ser na vinda gloriosa de Jesus em Atos 19 11, 21, correspondente ao final da tribulação. Todas as pragas descritas no Apocalipse, partindo do capítulo 6, são correspondentes à grande tribulação até o seu encerramento no capítulo 19 e 21. No capítulo 20 se inicia o juízo das nações e o milênio. Os capítulos 21 e 22 falam da eternidade. Se você quiser saber o que ocorrerá na grande tribulação, basta ler Apocalipse 6, 1, 19 e 21.
O sermão profético de Mateus, capítulo 24, corresponde literalmente ao período da grande tribulação. VI 3, as duas metades da tribulação. Os 7 anos da grande tribulação serão divididos em 2 partes de 3,5 anos cada uma. A pior fase será na segunda parte da semana, DN 9:27, quando o anticristo quebrar a aliança com o povo judeu. Cada metade da tribulação corresponde a 3,5 anos. Em Apocalipse 12:14 é usada a seguinte linguagem: um tempo, e tempos, e metade de um tempo que corresponde a 0,1 ano, mais 0,2 anos, mais 0,6 meses igual 0,3 anos, e meio igual 42 meses, ou 1.260 dias. Lirapa 11, 2, 3, 13, 5. VI 4, haverá salvação neste período. Sim. AP 24. Será levantado um remanescente dentre os judeus. AP 7, 3, 4. Muitos dentre os gentios serão salvos também. AP 7. 9, 17. A salvação será através da fé em Jesus. AP 7, 14. Não existe salvação sem Jesus. Ninguém será salvo sem fé. Apesar de haver salvação, a pregação não será a mesma da era da igreja. Será pregado o evangelho do reino. Os judeus remanescentes anunciarão que Jesus voltará para reinar. O rei está chegando. Aquele que crer participará do seu reino milenar. Para os gentios que ficaram na tribulação por não terem crido no evangelho, e, portanto, não foram arrebatados com a igreja, mas creram na mensagem pregada durante a tribulação, será uma época de intensa perseguição e sofrimento. O Espírito Santo será retirado com a igreja. Na grande tribulação o Espírito não operará mais como na época da igreja, mas será dado por medida, como no Antigo Testamento. A operação do Senhor será diferente da dispensação da graça. Aqueles que crerem que Jesus reinará, sofrerão o martírio. AP 6, 9, 11, 7, 9, 17. O mundo será infestado por demônios. AP 9, 1, 12, 12, 9, 12. A besta colocará uma marca naqueles que são seus e quem não tiver a marca da besta será perseguido e torturado. Não poderá comprar nem vender. Haverá um controle total da besta. AP 13, 16, 18. Queridos irmãos, tudo isso que falamos anteriormente há de acontecer certamente. Mas graças ao nosso grandioso Deus, que por seu infinito amor e misericórdia, por causa do sacrifício do seu Filho Jesus, poupará a igreja de todas estas desgraças que hão de vir sobre a terra. AP 13, 10. O nosso assunto é bastante rico em detalhes, por isso, na próxima aula continuaremos a falar sobre a grande tribulação, em especial, sobre a manifestação do Anticristo. Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, site https://antigonovotestamento.net áudio. Inteligência artificial adaptada por Carlos na íntegra.